Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Dantas, professora de Ciências e Biologia. Estou aqui hoje, novamente, no EducaPE, para falar de um tema interessante ao 8º ano. E que tema será este, Dantas? Hoje, 8º ano, a gente vai trabalhar com meteorologia. Eita, que coisa boa! Vamos lá? Vamos dar início. Vejam a imagem. A gente sabe que Dantas começa sempre pelo conceito. E aí, meteorologia, conforme vocês estão vendo, é a ciência que estuda as condições atmosféricas. E com isso, vai ajudar em quê? Vai ajudar na previsão do tempo, ok? Não esqueçam, meteorologia estuda o quê? A condição atmosférica e ajuda a gente a prevenir o tempo. Legal? Vamos lá. Dando continuidade, a gente sabe, vejam a imagem, que logia, certo? Quando a gente quebra essa palavra, logia significa estudo. E meteoro significa elevados ao ar. Então, a gente vai estudar condições que ficam elevados no ar. Vamos ver daqui a pouquinho que condições são essas, beleza? Volta para mim. A gente sabe que aluno do 8º ano não pode mais confundir duas palavrinhas básicas, que seria tempo versus clima. Pelo amor de Deus, tempo é algo momentâneo, é quando a condição atmosférica é daquele momento, ok? Daquele dia. Já clima refere-se a uma condição atmosférica de um longo período. Então, quando a gente vai falar do tempo, tempo é hoje, tempo é do momento. Já clima refere-se a dados de vários e vários anos. Então, quando a gente estuda o clima, a gente dá as condições climáticas, no mínimo, a gente está averiguando, a gente está observando 10, 20 anos daquele clima naquela região. Já a previsão do tempo é o hoje, é o agora. Não esqueçam disso. Tempo é o agora. Clima é algo duradouro, mais de 10, 20, 30 anos. Então, não podemos mais trocar essas duas palavrinhas que referem-se às condições climáticas. Uma de agora, qual é, Dantas? Tempo. E a outra de vários e vários anos. Qual é, Dantas? Clima. Beleza? Vamos seguir adiante. Conforme a imagem que vocês estão vendo, existem fatores que interferem na previsão do tempo. Olha, volta para cá. Do tempo significa fatores que interferem nas condições atmosféricas momentâneas de agora. Ok? Então, conforme a imagem, olha os fatores que interferem na previsão do tempo. A gente tem as nuvens, interferem na previsão do tempo. A gente tem as massas de ar, interferem na previsão do tempo. A gente tem frentes frias, que também interferem na previsão do tempo. Temos as frentes quentes. Temos também temperaturas da região e, por último, a umidade relativa do ar ou umidade do ar. Volta para cá, porque Dantas vai falar passo a passo cada um desses fatores que interferem, ou seja, que modificam a previsão do tempo. Lembrando que tempo é algo de agora. Clima é uma condição duradoura, não esqueçam disso. Vamos começar pelas nuvens. Olha só a imagem que Dantas preparou para vocês. Bora lá. Existem nuvens cinzentas e existem nuvens brancas, beleza? Mas aí, vamos lá para a definição. Vamos lá, vamos ler comigo. O movimento do ar interfere na formação das nuvens,
mudando suas características. Então, o movimento do ar pode interferir na formação de nuvens, tanto cinzas quanto brancas, e torna possível a existência de cinco tipos de nuvens diferentes. Quando você olhar o tempo, agora, você vai olhar para o céu, vai observar o céu e vai tentar classificar as nuvens que existem neste céu. E olha a imagem. Pode existir 5 tipos de nuvens. Nuvens chamadas de estratos, nuvens chamadas de cúmulos, nuvens chamadas de cirros, nuvens chamadas de nimbos e nuvens chamadas de cúmulos nimbus, ou melhor, cumulonimbus, ok? Vamos ver cada uma delas, para que agora você comece a entender melhor a meteorologia, a previsão do tempo, algo real, algo momentâneo, algo passageiro, e possa olhar para o céu e dizer, eita, aquele é um tipo de nuvem? Bora ver agora. O primeiro tipo de nuvem, conforme a imagem, vocês estão vendo, parece o quê? Parece uma teia de aranha. Ela é branquinha. Essa teia de aranha riscada é chamada de cirrus. Não esqueçam. Cirrus branquinha. Beleza? Olha a imagem. São nuvens altas, cor branquinha, parece um arranhão, tá certo? E não identifica e não caracteriza chuvas. Então, cirrus, branquinho, arranhão, significa que provavelmente, porque é uma previsão, não vai chover, ok? Do lado da imagem, a gente vê uma nuvem feito flocos de algodão, uma nuvem mais encorpada, uma nuvem mais bonita, a nuvem tradicional dos nossos desenhos de criança. Como é o nome dessa nuvem em flocos de algodão, Dantas? Essa nuvem é chamada de cúmulos. Que linda! Os cúmulos também são brancos. E elas também não caracterizam chuvas. Nem cirros, arranhão, nem floquinhos de algodão, que são os cúmulos. As duas nuvens branquinhas não prevê chuva, ok? Vamos para a próxima imagem. A gente tem na próxima imagem os estratos. Quando a gente olha para o céu e vê muitas nuvens em estratos, feito camadas, e alguns estratos cinza, agora mudou a cor. Vem para cá. Se mudou a cor, se a nuvem não é mais branca, se está mais denso o céu de nuvens, significa o quê? Que os estratos podem prever chuvas, pode originar chuvas. É uma previsão do tempo momentâneo. Saí de casa, olhei para o céu e tá lá vários estratos cinza. Pega o guarda-chuva do guarda-roupa, porque provavelmente pode chover. Olha o que Dantas está dizendo, provavelmente, porque é uma previsão. Pode ser que sim, pode ser que não, beleza? Já a gente tem a outra imagem, conforme vocês estão vendo, são os nimbus. Os nimbus, o céu vai estar mais cinzento. As nuvens vão estar mais pesadas, mais condensadas. E aí, saiu de casa, olhou o céu, nuvem cinzenta por completo, aí a gente caracteriza essa nuvem como nimbus. E essa nuvem, esse tipo de nuvem, indica chuva. Não podemos sair de casa sem o guarda-chuva, sem a capa de proteção, a partir do momento que a gente faz essa observação.
ok? E aí a gente vai para o último tipo de nuvens. Olha só a imagem. O último tipo de nuvem é o mais carregado. Até parece, tá certo? Vamos pensar, uma formação e elevação de nuvens. Eu chamo isso de cúmulo-nimbus. E esta nuvem também é cinza, e esta nuvem prevê não só chuvas, mas tempestades. Tempestades fortes, com que, Dantas? Tempestades fortes com presenças de raios e trovões. Se eu olhar para o céu, ver essa formação, uma nuvem em ascensão, toda cinza, cúmulo-nimbus. O que é que Dantas faz? Fica em casa, porque Dantas morre de medo de raio e de trovão, ok? E aí a gente vai para a segunda interferência na previsão do tempo. A gente já falou das nuvens, vamos agora tratar das massas de ar, ok? E aí, conforme a imagem, vamos ler comigo. Massa de ar são blocos, tá certo? De ar, como o próprio nome está dizendo, que se estende horizontalmente. Vem comigo, horizonte, horizonte. E se estende verticalmente. Horizonte da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E verticalmente é de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, as massas de ar se deslocam dessa forma, ou horizontalmente ou verticalmente, ok? E onde elas são criadas, Dantas? De onde surgem essas massas de ar? Essas massas de ar vêm ou de zonas tropicais ou de zonas polares. Exemplo, quando a massa de ar estiver fria, ou seja, for fria, ela vem de uma zona polar, do Polo Norte ou do Polo Sul. Quando a massa de ar for uma massa de ar quente, ela vem de onde, Dantas? De uma zona tropical. Conforme a imagem vocês estão vendo, bora ler comigo? As massas de ar são originadas nas regiões polares, são as frias. Já as originadas nas regiões tropicais são as massas de ar quente, ok? E por onde elas passam, sejam na horizontal ou seja na vertical, essa massa de ar vai o quê? Interferir no tempo. Beleza? Vamos continuar. Porque a massa de ar, ela pode gerar uma frente. Uma frente fria ou frente quente. E o que seria uma frente, Dantas? É quando encontra-se duas massas. Existe a massa fria, existe a massa quente. Quando elas se encontram, formam frentes. Dependendo do jogo, se a massa de ar quente ganhar, formará a frente quente. Se a massa de ar fria ganhar, formará a massa de ar fria. Então, bora ver a imagem aí com vocês na tela. Massa de ar, tá certo? Podem se encontrar tanto as frias como a quente. E dá origem a frentes. Frente fria, quando a massa de ar fria ganha. Frente quente, quando a massa de ar quente vence. Vamos lá. Vamos definir melhor para vocês. Exemplo. Existem duas massas de ar, tá certo? Na atmosfera. Uma massa de ar quente, uma massa de ar fria. E elas se encontram. Quando elas se encontram, uma vai empurrar a outra. Quando a massa de ar fria, que veio do polo, empurra a massa de ar quente, eu chamo isso de frente fria, ok? Quando eu tenho uma massa de ar quente que está
tá certo? Ganhando esse jogo, essa massa de ar quente está empurrando, neste caso, a massa de ar fria, aí eu vou chamar de frente quente. Não entendi nada, repete, Dantas, presta bem atenção. Existe massa de ar fria do polo e existe massa de ar quente dos trópicos. Vamos prestar bem atenção. Existe um jogo entre as duas, porque elas se movimentam. Quando a massa de ar fria empurra a quente, eu chamo isso de frente fria. Quando a massa de ar quente empurra a massa de ar fria, eu chamo isso de frente quente. Vamos ver a definição de cada uma. Bora lá. Preste atenção no slide. Frente fria forma-se quando uma massa de ar frio encontra-se e empurra a massa de ar quente. Frente fria, quem ganhou? A massa de ar frio. Ela empurrou a massa de ar quente. E aí, conforme a imagem, ela traz consigo a massa de ar fria. Ela traz consigo uma névoa, uma neblina. E aí vai deixar a atmosfera com um ar mais úmido, claro. Provavelmente, ela vai acarretar na formação de nuvens baixas cinzentas. E se for nuvem baixa e cinzenta, a probabilidade é gerar o quê? Chuva. Ok? E aí vocês estão vendo ó, a imagem que Dantas preparou para vocês. O ar frio empurrando o ar quente. O ar frio empurrando o ar quente. Se o ar frio empurra o ar quente, massa de ar fria, frente fria, ok? Forma o quê? Forma nuvens cinzentas, possibilidade de chuvas, previsão de chuvas. E aí a gente vai para outra imagem, que é a frente quente. A frente quente é o inverso. Quando uma massa de ar quente encontra-se e empurra a massa de ar fria agora. E aí, Dantas? E aí que também pode provocar alterações climáticas no tempo. Que alterações são essas? Alterações vão formar também nuvens. Nuvens cinzas, não tão fortes quanto a nuvem provocada ou formada pela frente de ar fria. A frente de ar quente pode formar nuvens cinzas também, mas a chuva é mais fraca do que a gerada pela frente fria, ok? Então, hoje a gente já trabalhou com nuvens, hoje a gente já viu frente fria e frente quente. Frente fria, fria empurra quente, quem ganha? A fria. Frente quente, quente empurra fria, quem ganha? A quente. E aí, as duas formam nuvens. Nuvens de que cor? Cinza. Que previne, ou melhor, desculpe, forma uma previsão do tempo que indica o quê? Chuva, ok? E aí a gente vai para outro fator que interfere na previsão do tempo, que seria temperaturas. Olha que imagem Dantas trouxe para vocês. A temperatura, ela precisa ser medida. E o termômetro é o instrumento ideal usado para medir a temperatura. Todo mundo sabe que é um termômetro. Vocês já mediram a temperatura do corpo de vocês em casa. Existem termômetros analógicos e termômetros digitais. Vocês já passearam pela orla de Boa Viagem, de Olinda, e já presenciaram termômetros também medindo a temperatura atmosférica. E com ele é possível comparar exatamente a variação de temperatura de um dia para o outro. Dantas pergunta, se é de um dia para o outro, naquele momento, é tempo ou clima? É tempo, porque clima é uma condição de vários e vários anos, ok? E o termômetro ajuda muito a analisar as condições do tempo naquele momento. Olha a imagem dos termômetros para vocês, beleza? Outro fator que interfere na previsão do tempo seria a umidade do ar e as chuvas. E o que é a umidade do ar? Poxa, úmido
significa água. Água na atmosfera. E se tem mais água na atmosfera, significa que vai chover. Claro, umidade na atmosfera, gotículas de água na atmosfera, possivelmente vai chover. Então vamos ver a imagem. A presença de muitas gotículas de água na atmosfera, umidade muito alta, pode favorecer a ocorrência de chuvas. Então a gente já pode sair de casa e já pode analisar o tipo de nuvem. Vai chover ou não vai chover? Dantas já explicou. A gente pode ver a temperatura. A gente pode analisar se o ar está úmido ou se o ar está seco. Porque se o ar estiver úmido, maior condição de chuva. O aparelho que mede a umidade relativa do ar, presta bem atenção, é esse aparelho aí da imagem. Ele é chamado de higrômetro. Higrômetro. Este aí, ó, do lado de vocês, esquerdo, para quem está visualizando a imagem na tela da televisão, ok? Na tela do celular. O higrômetro, lado esquerdo, Dantas nunca viu, mas existe muito nas estações de meteorologia, ok? Já a quantidade de chuva que cai naquela região, ela não vai ser medida pelo higrômetro. O higrômetro, ele só observa a umidade, as gotículas de água. Quando a chuva cai, é necessário outro aparelho. Como é o nome do aparelho, Dantas? Aí ele está no lado direito. É o pluviômetro. Olha só, pluviômetro, vocês estão vendo a imagem? Então, olha a diferença. Higrômetro, ele mede a umidade relativa do ar, úmido, que possibilita ou não chuva. Já o pluviômetro mede a chuva que caiu naquela região. Ok? Também bastante utilizado nas estações de meteorologia. E aí, outro fator que interfere na previsão do tempo é a presença dos ventos. Tá ventando muito, Dantas. Tira a roupa que vai chover. Mamãe já deve ter falado isso para vocês. Então, bora lá, bora para a imagem. Os ventos nada mais é que o ar em movimento. Até rima, que lindo. Vento, ar em movimento. E essas massas se deslocam, tá certo? Dantas já falou. Tanto na horizontal quanto na vertical. Lembra? Formando as massas. Mas Dantas vai falar para vocês duas palavrinhas novas. Presta bem atenção. Quando o vento se desloca verticalmente, vertical só, vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, eu vou chamar esse vento de corrente de ar. Essas duas palavrinhas novas. Não esqueçam disso. Então, massa de ar pode ser na horizontal, pode ser na vertical. Existe a massa de ar fria, existe a massa de ar quente, lembram? E agora a Dantas está dizendo que quando for um movimento de cima para baixo e de baixo para cima, eu vou chamar isso de corrente de ar. Beleza? E por último, a gente tem dois aparelhozinhos para medir tanto a velocidade do vento como a direção do vento. Quem aqui nunca soltou pipa e precisou saber se a pipa estava da direita para a esquerda, ou melhor, se o vento estava da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Existe, tá certo? Um instrumento para isso e vamos ver na imagem. O nome desse instrumento é chamado de biruta. Lindo, parece um saquinho, vejam só. É utilizado para determinar a direção do vento. Esse aí Dantas já viu. Dantas já viu aonde? No aeroporto, ok? A biruta é o nome popular desse saquinho. Se o saquinho encher para a esquerda, se o saquinho encher para a direita, ou seja, está determinando a direção do vento. O nome chique da biruta é chamado de anemoscope.
ok? Anemoscópio, ok? E serve para o quê? Para direcionar a posição, sentido do vento. Do outro lado da tela, vocês estão vendo outro aparelho, que tem a ver também com vento. Mas ele mede a direção, Dantas? Não. Este aí vai medir a velocidade do vento, ok? E o nome do aparelho que mede a velocidade do vento é chamado de anemômetros, ok? Vamos ler comigo. A velocidade do vento é medida por um instrumento chamado de anemômetros. O vento bate em pequenas conchas, olha a imagem, as conchinhas lá em cima, e faz a peça toda rodar. A rotação da peça movimenta um ponteiro em uma escala graduada e assim identifica qual é a velocidade do vento naquele momento, naquele tempo, ok? E aí, gente, espero ter ajudado vocês nos fatores que interferem na previsão do tempo. Por hoje é só, mas antes gostaria de mandar um cheiro especial para os alunos do Aderbal Jurema. Um cheiro. Dantas está vendo todos os recados que vocês mandam para ela. Cheiro no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima.